Oi, gente! Olha só, vocês já chegaram. Gabi, sempre por aqui, Mari. Opa, minha convidada especial já chegou. Mari, da Sagrada Livre. Vai ser uma live potente hoje, hein, gente? Vocês estão preparados? Oi, Oiê! Boa Mari! noite! Boa Adorei o filtro. noite! Ah, filtro especial para esse momento, né? Sim, adorei. Depois eu vou roubar ele pra usar. Pode roubar. Bom, boa noite a todos. Mari, boa noite. Muito grata pelo seu aceite do meu convite para a gente trocar nesse dia tão especial, tão forte. Tá muito forte, né? Gente, quem tá Sim, conseguindo pensar nesse momento? Olá, a sim. Gabi escreveu, não estava preparada para o dia de hoje. Bom, Mari, querida, se você quiser se apresentar para a galera. Então, primeiro agradecer, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu já acompanho seu trabalho. Bem, eu não lembro se eu comentei, mas eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, assim, desde o Facebook eu já, nossa, enfim, bastante tempo assim que eu te conheço. Então, tipo, eu tô muito feliz, sabe aquela pessoa que você admira e daí agora você tá numa live com ela? Eu achei Ai, muito que bom. legal! Alcancei o meu. Eu sou capricorniana, né? Eu alcancei o meu cume agora da montanha. Mas enfim, então eu sou capricorniana, com ascendente Capricórnio. Eu moro aqui em Curitiba, né? Eu sou astróloga e terapeuta holística também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o signo de Câncer, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Tudo que está reverberando no nosso corpo. Exatamente. Bom, Mari, fico muito feliz de saber disso aqui ao vivo. Não tinha ideia. Surpresa, aqueles quadros, né, que dá pra fazer. É, e caramba, imagino que está sendo forte para você também, né? Como Caprica, com ascendente Caprica, os planetas aí retrógrados em Caprica, a Lua cheia Caprica esse mês vai pegar tudo aí, né? Pois é, um acúmulo, Bom, né? antes da gente chegar na lua cheia, acho que esse é um bom link para a gente começar a nossa troca aqui, Mari. Né? Toda lua nova é um momento de escuridão no céu, é um momento da lua negra, é um momento que aquilo que vai ser iluminado na lua cheia, no holofote, que a gente vai ganhar consciência, no momento da lua nova tá escuro. A gente não tem Hum, conhecimento, consciência. E o detalhe dessa lua nova é que ela vem com eclipse, né, solar. Então, assim, então para fazer o link, para te passar a bola, o que que a gente pode esperar, né, de conteúdos inconscientes dentro de uma lua nova que é uhum, em Câncer, filha da lua do inconsciente, né, aham. junto com o eclipse solar que vem trazer luz ao inconsciente nesse eixo Câncer, Uhum. Capricórnio, papai, mamãe, feminino e masculino. Pronto, passei a bola. Uhum. Então, vamos começar, né? Fazer alguns apontamentos. Então, como você falou, a lua nova, esse momento que a lua ela tá mais sem luz, né? Então, assim, a gente não tá conseguindo enxergar as nossas emoções ao certo, não tá conseguindo entender o nosso corpo, né? Esse momento realmente que a gente tá renascendo, né? Tá se regenerando, tá se preparando para uma nova fase. Então, o meu gato ele veio participar. Então, então eu acho que esse é um momento muito bom para a gente se voltar mesmo, o olhar para nós, sabe? Porque assim, tem muita coisa acontecendo no momento, né? Tem muita informação, a gente está tendo acesso a muitas coisas, mas eu vejo esse movimento da lua nova em Câncer, né? A lua ela fica domiciliada no signo de Câncer, então é um local, é uma veste que a roupa carangueja, né? A gente fala assim, pode falar assim, ela fica muito bem no signo de câncer. A lua fica muito bem no signo de câncer, né? Então, é o melhor momento para a gente olhar para nós mesmas, olhar para essa questão de autocuidado, para as nossas emoções, né?
trazer então esses conteúdos muitas vezes da nossa ancestralidade, né, que tem tanta coisa, né, tem tanta coisa boa. Então esse momento eu tô sentindo muito esse resgate dos saberes femininos, de saberes ancestrais, de outros povos, né, de outras culturas, a gente aprendendo com a história, aprendendo com o passado, né, porque a gente não pode aprender, a gente não consegue entender como a gente está aqui agora se a gente não olha para o passado, né? Então, isso é uma coisa até no tarô, que é tão importante a gente olhar para o passado, mais que olhar para o presente, para a gente entender o que fez a gente chegar aqui, né? Então, eu vejo, principalmente nós, né? Ver como a gente está tratando o nosso corpo. Muitas pessoas eu vejo agora, não sei se também é assim para você, mas que agora que elas estão olhando para as emoções, né? Agora está sendo esse momento assim que parece que não tem como fugir, então eu vou ter que olhar para o meu corpo, né? Vou ter que olhar para como eu estou me tratando, para as minhas emoções. Então, muitas pessoas assim, estão meio encurraladas mesmo nesse momento. Então, estão sendo obrigadas, né, a olhar para si, então a ver como estão se tratando. Então, muitas vezes, quando a gente olha, né, eu acho que aquele momento, quando a gente começa a meditar, por exemplo, que a gente para um pouquinho, daí desce todas as coisas e fala, meu Deus, por onde eu começo, né? Então, eu acho que a gente está muito nesse momento, né? E mesmo para gente, assim, que já sei lá, eu falo por mim, né? Eu já medito todo dia, eu já tenho minhas práticas, a gente já fica, não sei, gente, as pessoas me perguntam assim, eu também tô perdida, né? Somos humanas, né? E eu acho que isso é bom, porque a gente se abre, né? Porque é aquela coisa que quando a gente sabe muito, a gente não se abre, né? A gente fica numa postura, eu já sei, já sei, já sei. E eu acho que esse movimento até agora dos planetas que estavam gêmeos, eles falam muito dessa abertura, né? Essa abertura para o conhecimento, abertura para trocar, para saber, né? Porque assim. Para o diálogo, né, Má? Para expressar a vulnerabilidade do sentir, né? Sim, é exatamente isso. O Mercúrio em Câncer. Mercúrio. Então, hoje mesmo, agora há pouco, eu estava pensando nessa questão que a gente nunca deu uma linguagem para o nosso corpo se comunicar, né? Então, muitas vezes a gente está sentindo coisas que perguntando, nossa, de onde vem? O que o meu corpo está querendo dizer? Né? Então a gente não está muito familiarizado com o que, com os gestos, com o que o nosso corpo está querendo passar, sabe? Então eu vejo que esse momento também, às vezes, da gente dar uma ferramenta para o nosso corpo, né? Então pode ser uma dança, pode ser uma filosofia, pode ser um Escrever, canto, cantar. escrever, né? Então eu vejo que todos esses conhecimentos, essas formas de expressão mais intuitivas, mais lunares, né? Que dão essa atenção para a água, então para as nossas emoções, né? Eu vejo que esse é o momento da gente se abrir também para esse conhecimento, tanto interno, né? Porque eu acredito, pelo meu ponto de vista, eu acredito que a gente tem essa fonte de conhecimento, né? A gente é essa fonte ancestral. O nosso corpo, né? Ele tem A nossa conhecimento sabedoria interior, né? A gente tem conhecimentos aqui de milhares de anos, né? Como que o nosso corpo chegou até aqui? Teve muita força ancestral, né? Então eu vejo muita gente se conectar, também se conectar dentro e fora, né? Porque também tem muitas coisas para a gente aprender, né? Mesmo eu acho que é ter esse conforto interno e também se abrir para o externo, né? É muita coisa, né? Mas a gente vai aos poucos se abrindo para tudo, né? Mas eu vejo que está esse momento muito fértil mesmo. E câncer fala de fertilidade, fala de criatividade, né? Essa criatividade que vem do contato com o nosso corpo, com as nossas emoções. Muitas vezes as pessoas, eu vejo que elas falam muito mal, assim, do signo de câncer, né? Às vezes falam, é manipulador emocional, é muito dramático. drama. Mas ali é o ventre, né? É o ventre cósmico que traz toda essa criatividade pra gente, né? Esse contato com o nosso corpo. Então, assim, eu fico... às vezes, essa questão que é difícil a gente acessar num primeiro momento, eu acho que é difícil para todo mundo, sabe? Porque a gente está vivendo um momento que não foi vivenciado ainda, né? Então, assim, pode ter acontecido algum momento, sei lá, o Saturno em Capricórnio, Urano em Touro, mas esse momento aqui, nessa configuração, ninguém viveu, né? Então, eu acho que é muito a gente ir se abrindo e se descobrindo a cada momento, né? Saber que a gente não tem, assim, todas as posses. A gente tem algumas ideias, algumas percepções, né? Mas eu acho que é muito mais a gente estar de corpo aberto, né? Para experienciar e aceitando também. Porque eu acho que a gente está muito inconstante, né?
muito mutável. Então tem muita coisa acontecendo, daí vem o lado capricorniano querendo ter controle, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Então é essa coisa muito da gente aceitar todas essas fases, né? Como que eu acho que isso que você estava falando também no começo, né? Então aceitar esse momento de baixa que a gente está tendo agora, né? Então agora é lua nova, saber que daqui a pouco vai ter uma lua cheia, a gente vai estar transbordante, né? E depois vai virar lua minguante. Mais ou menos. Mari, querida, eu tenho algumas, vieram aqui ao longo da sua Um fala, monte você de vai estar coisa. anotando que foi Eu me vindo aí os empolgo, eu sou Sol insights. em Sagitário. Eu me empolgo, se não Eu falar. também, eu também. Então, você falou, gente. Então, e Se daí deixar, a gente faz um podcast direto, 7 dias faz. aqui. Olha lá, a gente pode lançar um. Como que é? Aqueles desafios, né? De ficar 10 horas falando. O nosso desafio é sintetizar, né, Mari? Porque a É. gente, a gente é macro, aí a gente tem que ir pro micro, Sim. virgem, né? Bom, olha, Mari, me veio aqui algumas coisas que eu anotei. A primeira é, né, lua nova em Câncer, ao lado do solstício, Mercúrio retrógrado, e o eclipse solar. Em contraposição, a oposição na lua cheia de Capricórnio com Plutão e Júpiter retrógrados ali, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é eu sinto uma força vindo muito grande, né, do centro, do núcleo, isso fala muito de câncer, né, o núcleo da terra, o núcleo do feminino, de um resgate para uma cura, para a gente se alinhar ao que a gente é em essência. Porque se a gente pensar que o câncer é a casa 4 também, né, tá falando da nossa essência. Então, a gente falou tanto tempo, tantos anos sobre criança ferida, e eu acho que esse é o ponto-chave, a culminação, o ápice de um processo que está vindo de muito tempo, para quem já está desperto, de integração da ferida primordial, essencial, raiz da nossa criança ferida, para que ela possa, com o eclipse solar, acessar a criança solar, para que ela possa ir além dessas crenças limitantes do ego, porque o eclipse solar também vai falar isso, né? Onde o nosso ego, os mecanismos, o controle, como você disse, mecanismos de defesa e proteção, a gente criou uma falsa identidade, né, Mari? A gente cria personagens, a gente cria para pertencer, ter amor do papai e da mamãe, tudo fora de nós que gera essas relações deturpadas, nocivas, tóxicas, abusivas de masculino e feminino, porque eles estão distorcidos. Então, na minha visão, eu estou sentindo muito essa força vindo mesmo de ressignificação do patriarcado com o Capricórnio, né? A queda, a falência e ressignificar esse masculino, esse poder de um outro lugar. E os papéis femininos também. Uma grande ressignificação do feminino da maternidade, até como vítima, né? A vítima e o agressor. O vilão, né? O bandido e o mocinho da história. E aí sim ressignificar nossa história para a gente contar a nossa história de um outro lugar. E, Mari, linkando com tudo isso, né? Eu sinto que esse momento todo que vai reverberar pelos próximos 6 meses, que é o efeito de um eclipse, né? Eu sinto que é realmente para a gente vai ficar escancarado, como você disse, quem estava evitando está sendo pressionado ao último para o quê? Curar o cardíaco, né? A expressão Mercúrio da voz da alma. E aí, isso significa para muita gente, para a transição planetária, para o inconsciente coletivo, um realinhamento com o Dharma. Você sente isso também? Porque a partir do momento que a gente purificar o nosso quinto chakra, ele está conectado ao segundo chakra. É o feminino, é o prazer. Vênus está retrógrada em Gêmeos, Mercúrio está retrógrado em Câncer. Tem uma relação de sincronicidade, de causa e efeito aí, né? E também da gente se libertar das crenças limitantes, ilusões que a gente criou a partir dos choques de desamor da nossa infância, ou de existências, karmas, ancestralidades, de que a gente não é pertencente, que a gente não é merecedor,
que a gente não tem valor, todos os pontos de Vênus, né? Uhum. Então eu sinto que vai vir assim realmente para que os nossos muros capricornianos caiam, né? A rigidez ela se descristalize e a gente consiga acessar a água para fluir o movimento. Você está sentindo isso também? Faz sentido para você o que eu estou Sim. percebendo, Mari? Aliás, antes de você responder, eu queria te agradecer, porque, gente, o seu trabalho, Mari, eu me conectei muito com ele, né? E eu vejo que bonito, porque eu nem sei quantos anos você tem, mas eu acho que você é bem mais nova que eu, tipo uns 10 anos, eu acho, não sei. Quantos anos você tem, Eu Mari? tenho 27, eu tô passando pela minha progressão da lua agora, Eita, gente. nossa senhora, tá tudo junto, Mari, olha aí. E o retorno de Saturno, a grande conjunção. Menina, você realmente veio com uma Eu não sei missão, como hein? estou aqui agora. Brincadeira. Então, Mas olha, eu acho que é isso, né? Você nasceu, todos nós nascemos com uma missão, e eu vejo que você está muito desperta, eu vejo você muito, eu sinto você muito alinhada com a missão de ser uma sagrada livre, né? De ser adoro. porta-voz para que o feminino e o masculino sagrados da humanidade que você atinja quanto né, mais pessoas possíveis para tomar consciência, despertar essa consciência das mentiras, do que a gente está desconstruindo e para a gente reconstruir de um lugar essencial, né? Então, só fecho parênteses, que eu acho muito bonito as novas gerações vindo com essa consciência mais até rápida do que Uhum. outras, né? Nossa, muito obrigada. Nossa, fiquei toda arrepiada aqui. Vontade de Receba, chorar receba. agora. Mas, nossa, tem nossa, várias coisas assim que você falou que eu acho legal de comentar, né? Mas realmente, isso que você falou, eu acho que cada vez mais, gente, as crianças, você vê assim, elas já estão com um conhecimento muito além do nosso, né? Cada vez mais elas estão em outro grau de consciência, né? É muito bonito realmente ver isso, né? Falando agora, voltando, que a gente estava falando de toda essa movimentação, né? Me veio várias percepções. Essa questão de Câncer e Capricórnio, né? Por exemplo, Plutão em Capricórnio ele já está há muito tempo, né? Então, assim, eu venho sentindo nas pessoas já faz um tempo essa questão principalmente de mudança de carreira, né? Essa questão não tá mais fazendo sentido o que eu faço, né? Então, Plutão ele tem essa coisa de cura, de transformação, de catarse. Capricórnio está muito envolvido com o trabalho mesmo, né? Com essa questão de estrutura. Então, assim, eu acho que esse movimento ele já faz muito tempo, né? Que tá assim, tá pedindo essa mudança para que tenha mais sentido, para que a gente realmente esteja conectada com a nossa alma, né? Ter Isso, essa Mari. conexão, Ah, né? eu ia dizer a alma, tipo, nada mais que esteja sustentado em algo que não seja a alma vai se sustentar, é castelo de areia, vai Sim. cair, né? Aham. E agora que você falou isso, me veio. O Capricórnio ele tá muito associado com o mito de Pan, né? Que tem a ver com o pânico. E eu associei também, agora me veio uma associação minha bem pessoal, que eu comecei, assim, perto do Plutão em Capricórnio, eu comecei a ter muito pânico. Então, eu convivi muito tempo, assim, com síndrome do pânico, muito tempo. Mas essa Que síndrome é do pânico, é a iminência da perda do controle, né? O medo de perder o exatamente. controle. Sim, exatamente. E me vinha isso quando, principalmente quando eu estava estudando ou quando eu estava trabalhando com coisas que não tinham nada a ver comigo, né? Então eu sempre vi o pânico como um mensageiro, um alerta, tipo, o que que você está fazendo aí, né? Um chamado assim selvagem, intenso, mas que me trouxe, né? Eu acho que foi o jeito que o meu corpo, né? Agora que a gente estava falando de linguagem de Aham. corpo também, foi o jeito que o meu corpo encontrou, porque eu acho que ele tentou de todas as formas. Fala, Mariana, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Daí ele começou a dar uns choquinhos lá, tipo, não é o seu lugar aqui, né? Então eu vejo que tem muitas pessoas que estão com crise de ansiedade, crise de pânico,
Mas é realmente porque o nosso, ali não é o Um, nosso um canal, ali não é reajuste, né? Harmônico, natural do corpo, do sistema, já que a gente falou de Capricórnio, né? Um reajuste natural do sistema. Sim, aham. É exatamente isso, né? E como a gente está falando então desse eixo do Câncer e Capricórnio, eu vejo que a gente está passando por uma reestruturação mesmo, a gente está precisando de uma reestruturação, né? Mas ela tem que estar alinhada com esses valores femininos, né? Então tem que estar alinhada com a nossa Hum, ciclicidade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, né, sobre a produtividade cíclica, por exemplo, como é legal esse conceito e como também tem muitos homens que não se sentem conectados com essa produtividade reta, né? Então não é algo exatamente feminino, mas é algo que tá todo uau! mundo tá sentindo esse chamado, né? Para todo mundo se envolver, então mais com as emoções, mais com os ciclos, né? Tá, a gente está tendo um chamado muito grande para olhar para as nossas emoções, todo mundo, né? Outra coisa Posso que veio fazer um adendo aqui, Mari? pode Muito, desculpar. muito bonito, porque você puxou o Plutão, aí chamou a força de Plutão, e a gente começou todo esse ciclo de lua nova dentro da astrologia maia da onda encantada da tormenta, né? São 13 dias, que é uma força de Yansan, é uma força de Plutão, é uma força de caos, é Urano e Plutão junto. É tipo, nada ficará, pedra sobre pedra, ficará no lugar. É uma força da borboleta, da mudança, da morte, do renascimento, da transformação, da regeneração, da renovação. E eu achei muito bonito que você falou, e é verdade, né? A gente sabe que esse realinhamento é para a gente estar mais alinhado com esse realinhamento de propósito, né? Para a gente estar alinhado com a força harmônica e natural da natureza do feminino, porque é a queda do patriarcado para compensar a balança. Uhum. E aí você falou dos valores do feminino, você falou nada vai se sustentar sem os valores do feminino. E Uhum. olha que lindo para quem quer o astrologuês, né, técnico. Essa lua nova que acontece a 0 graus de câncer tem o ascendente do mapa em Em touro. touro. E o regente de touro, Vênus retrógrado em Gêmeos, quer dizer, ressignifique as suas escolhas de vida, meu bem, né? Porque se não tiver alinhado com os valores essenciais, e aí vem uma coisa muito interessante, né, Mari? Quem é você? Esse questionamento do autoconhecimento, quem sou eu? Eu acho que se a gente sabe quais são os nossos valores e necessidades, a gente sabe quem a gente é. Só Uhum. que, pelo Vênus estar retrógrado em Gêmeos, eu acho que o cosmos também está nos ofertando, por um lado, junto com Urano em Touro. Olha, deixa eu te falar. De repente, você está rígido e cristalizado num valor e Sim. não está se abrindo para uma outra prisma, percepção. Então, talvez seja necessário essa água flexibilizar essa adaptabilidade do ar e você pode mudar de ideia, né? Então, Uhum. assim, mas ter um cuidado, porque até na comunicação não violenta a gente fala isso, né, nas relações. Relações têm duas ou mais partes e precisa de negociação para concessões. Só que tem alguns valores que são inegociáveis. Uhum. Então, quais são os seus valores cancerianos enraizados, essenciais que você não abre mão? E quais são os valores que você pode se adaptar, se flexibilizar? E Uhum. ter o discernimento, a clareza de uma coisa ou de outra, né? E muito bonito que, por último, você também falou, né? Acho que até quase falou a palavra que a gente está saindo de um parâmetro de linearidade, né, para a Sim. gente aceitar os ciclos, né? Uhum. A ciclicidade da vida do feminino. É que essa reconexão com a natureza, né? Só a gente vê como tem as estações, como tem as fases, e a gente fica o tempo inteiro querendo ir contra tudo isso, né? Não que eu acho que a gente não precisa de estrutura, né? Que a gente não precise, sei lá, de uma organização, né? No nosso dia a dia, por exemplo. Mas é exatamente isso, é usar o melhor que tem nos dois.
Eu tava pensando em várias coisas pra falar que você falou, deixa eu lembrar. Então, É de ver a foda, né? a nossa mente aqui fica tipo, eu tenho que pegar um caderninho pra ir anotando, né? Então, quando você falou dessa questão de câncer, me veio também que muitas vezes, essa é uma reflexão que eu faço, a gente se reconecta com o nosso passado ou com a nossa ancestralidade através da dor, né? E não Plutão. se conecta através da alegria, sabe? Das coisas boas. Então, eu acho que também é um chamado, eu vejo, né? Dos eclipses que já tiveram, o signo de câncer, Perfeito. disso, sabe? A gente se conectar com as pessoas que já foram, mas pela alegria, né? Pela festa, sabe? Lembrar dos bons costumes parece estranho, mas bons Que costumes ato falho! os costumes assim, por exemplo, uma comida, ou às vezes uma reza que sua avó fazia, ou um jeito que ela abordava, eu não sei. Sabe? Mas essas coisas que te conectam com a alegria, porque às vezes a gente associa, nossa, a minha família passou muita necessidade, minha família fugiu de guerra, sabe? Vem uma carga, vem um peso com essa ancestralidade. Perfeito. Não quer dizer que não tenha, mas tem esse outro lado bom também. Tem muitas coisas boas, sabe? Então a gente se É, enraizar, se conectar com essa força mesmo, né? nossa, E Mari, perfeito. E olha só, desculpa te cortar, mas senão eu vou perder aqui também. É de novo ressignificar o ascendente de touro. Porque as nossas mazelas, misérias, autossabotagens, padrões autodestruidores vêm do prazer, touro, negativamente orientado, né? Ao apego, à ideia de vítima, de que eu não mereço ser feliz, que eu mereço sofrer. Então, como será ir para esse novo lugar da criança solar, da manifestação abundante, alegre, confiante, né? Do prazer positivo. Como será viver com prazer positivamente orientado? Então, achei muito legal a gente resgatar essas memórias positivas, né? eu acho que isso nos dá essa força também, nos dá essa estrutura, né? Outra coisa que você estava falando, que me veio é que o câncer ele também tem uma capa, né? Ele também tem uma casca, né? Então não é só Capricórnio também. O signo de Caranege, ele é molinho por dentro, mas ele também cria essa capa de proteção, né? E muitas vezes a gente também então cria, né? O corpo, na verdade, é a nossa capa de proteção, né? Mas pensando no signo de Capricórnio também, me veio essa questão da estrutura, ele rege os ossos, né? Então, muitas vezes a gente sente, eu sinto essa tensão no joelho, por exemplo, quando eu não quero mudar alguma coisa, né? Às vezes Uhum. a mandíbula aqui, os ossos também aqui, ó. Nossa, agora que eu tava bem no meu grau do meu Saturno ali, eu tava sentindo, começava até a ranger os meus dentes nos momentos assim. Então vem umas tensões nessas partes, né? Quando você falou, eu associei isso também, né? Então vem esse conflito de querer manter as estruturas, né? O nosso corpo tá tentando ali se A agarrar segurança. dos velhos, né? Mas o corpo ele tá pedindo por esse fluir, né? Ele tá querendo essa mudança, tá querendo essa criatividade, mas lembrar também que tava lendo um livro também que ele fala desse arquétipo do câncer, que ele precisa romper o cordão umbilical, né? A gente Hum. precisa romper esse momento do ventre e sair, né? Sair dessa história familiar, né? Não que não tenha essa conexão, mas às vezes a gente ir além, né? A, Honrar o que a aconteceu. identificação com a nossa biografia, né? Que não é quem nós somos. Uhum. E se abrir daí para uma criatividade, né? Que é uma criatividade daí em todas as áreas da vida. É quanto às suas emoções, é quanto à sua autoestima, é quanto ao seu trabalho, né? Quantas pessoas, principalmente quem tem esse eixo câncer e capricórnio, normalmente tá seguindo um trabalho que é da família, ou é empresa da família, ou é todo mundo da minha família fazia isso, sabe? Eu também vejo muito isso no eixo câncer e E, capricórnio. e também, Mário, eu até falei sobre isso hoje, dos pactos de lealdade afetivos inconscientes, né? Então, se os Sim. meus ancestrais não foram felizes, eu me sinto culpada de ser feliz, porque afinal de contas, se eu for Sim. feliz, eu vou estar
desonrando a perpetuação da linhagem, né? Então, tomar consciência desses padrões que cada ancestralidade carrega, dessa herança, e aí sim, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso adulto autorresponsável, a gente fazer isso, algo com isso de bom. E saber que a gente trilhar o nosso próprio caminho é honrar a vida, né? É fazer, tomar a vida no coração e fazer bom uso do que a gente recebeu, mesmo que seja diferente do padrão, né? Sim. Isso que você estava falando agora me veio que nesse momento, né, e essas semanas também, elas já têm mostrado pra gente muitos padrões, padrões de escassez que a gente tem, padrões de medo, de ansiedade. Por exemplo, eu nunca vivi uma guerra, eu nunca vivi uma pandemia, eu nunca vivi um momento como assim, mas parece que o meu corpo ele já tá com medo, né? Ele já tá como se ele já tivesse vivido isso. Então eu sinto que a gente pode Às também vezes usar até essa. uma memória celular do seu corpo, né, Mari? Sim. Então eu sinto que a gente pode captar muito essas crenças então inconscientes, ancestrais, através dos nossos sentimentos, né? Porque a Lua, ela fala das emoções, mas ela é ancestralidade. Então os nossos sentimentos, eles têm essa ancestralidade, né? A gente sente ansiedade porque acha que um bicho vai atacar, daí fica nervosa, fica com pânico, fica ansiosa, né? Então eu vejo que muitas vezes, por exemplo, essa crença de escassez, de que vai faltar, de que não vai ter, né? Eu nunca A passei por história do começo, né, das pessoas pegando papel higiênico no mercado. sim, então às vezes parece que vem um medo, né? Sei lá, a minha família já passou por uns momentos assim, mas eu nunca passei. Mas daí me vem esses Uhum. medos, sendo que nunca aconteceu isso comigo, né? Então eu Mas acho que você faz parte, né? exatamente. Então eu acho que aí é uma forma da gente reconhecer, né? Porque às vezes essa questão que a gente não enxerga, né? Então eu vejo aonde que a gente Uhum. sente esses bloqueios, aonde a gente sente essas emoções, aí já tem um sinal que a gente pode olhar, né? E eu vejo, e eu também sou, vamos dizer assim, sou adepta à constelação familiar, né? Então eu vejo muito isso de honrar nos nossos ancestrais, saber que eles, isso que eles fizeram, que tinham consciência no momento, né? E honrar isso, mas saber que pode ser diferente, que eu não preciso agora ter medo, que agora a gente tem outras facilidades, né? Tem outras questões. Então eu acho que. Mari, Oi. olha só, mais uma coisa de tudo isso que a gente estava falando. Manda ver. Além de tudo isso, toda essa dança com a Vênus, com o prazer, com o valor, com o sentimento de não merecimento, a Lua Nova e o Sol estão na casa 2 do mapa Uhum. da Lua Nova, do eclipse, né? Uhum. Do lado do Nó do Norte, em Gêmeos, né? E do Mercúrio, os quatro estão ali na casa 2. Percebe Aham. que a raiz que a gente está mexendo, né? O oculto, o obscuro, o velado, o inconsciente que a gente está limpando é totalmente arraigado à ferida da baixa autoestima, do senso de falta de Uhum. alto valor. Sim. E Saturno, Júpiter e Plutão estão retrógrados ali entre Caprica e Aquário na 9, que fala Uhum. das nossas crenças, né? Eixo 3-9, as nossas crenças e 9 Sagitário limitantes, Uhum. né? Então, enfim, fiz o link aí, fala aí, Mari. Aí já vem um monte de coisa, né? Mas é isso aí que você falou mesmo da casa 2 e me veio então muito. Eu não tinha, eu olhei o mapa, mas eu também não tinha me atentado nisso. Essa questão de recursos materiais. Porque eu vejo que então é um momento muito bom para a gente se conectar então com essa sabedoria da natureza, que é uma sabedoria, uma consciência abundante, né? Porque tipo, a gente tirado algumas exceções, mas a gente joga alguma coisa, nasce, tá o tempo inteiro se transformando, né? Então a natureza ela é abundante, né? Ela tá sempre crescendo, tá sempre nascendo, florescendo. Então a gente tem essa consciência, né? Só que quanto aos recursos materiais, então, que seriam os sistemas da casa 2, a gente tem muito medo, porque a gente não está conectado, né? Com essa sabedoria da natureza. A gente está conectado com as construções,
com as ideias que a gente cria, né? Enquanto você estava falando, também me veio muito a carta Torre do tarô, né? Que a gente vai criando, então, essas estruturas, acreditando que tá se protegendo, mas na verdade a gente tá se prendendo, tá se aprisionando, né? Então, quando vem Perfeito. Plutão, daí a gente dá aquele medo que a gente tá caindo pelas janelinhas ali, mas depois vem esse momento de libertação, né? Então, às vezes a gente construiu essas estruturas para trazer alguma sensação de segurança, mas elas nem estão mais trazendo essa sensação de segurança mais, né? Então, eu vejo Perfeito. que é a gente realmente se enraizar, então, no que nos traz segurança, que o que é? É a terra. Se a gente tem um espaço que tem alimento, que tem um local para a gente ficar, a gente se sente seguro, sabe? Então, eu vejo se reconectar com essa natureza, essa lógica mais dos recursos. Por isso que eu vejo também, né, não só nessa alunação, mas também que vai estar chegando o Júpiter, Saturno em Aquário, essa questão dos recursos naturais, dessas lógicas diferentes de lidar com a terra também, então permacultura, Uhum. ecovila, todas essas questões mais de lidar em grupo, estruturar, né? E essas formas alternativas de lidar com a terra, respeitando o ser humano, respeitando o todo, sabe? É a Então quebra eu dos vejo. paradigmas, né, Má, com o Urano em Touro. Me veio aqui, enquanto você estava falando, esses planetas todos na casa 2, né, um tema clássico que a gente está sentindo desse momento é a autonutrição, né, então Touro e aí todos os cânceres aí na casa 2. Então, como eu me nutro? Como que eu vou para as minhas relações, já que tá ali do lado, né, a Vênus está retrógrada na casa 1. Então, como eu, né, vou para as relações, eu vou nutrido, eu vou abastecido, eu vou transbordante, eu vou alimentado ou eu vou com carências, vazios, buracos, né? E, ao mesmo tempo, pensando que são planetas em câncer na casa 2, qual é o meu apego taurino, a minha sensação, que não necessariamente é fidedigna à realidade, de segurança? Onde eu estou Uhum. aqui apegado, né? A uma segurança que pode ser um papel, um arquétipo, um trabalho, um relacionamento, uma ideia, uma crença, enfim. Né? E outra coisa que já que a gente sabe que câncer, muitas pessoas associam a essência a Áries, mas eu acho que essência é uma coisa muito câncer. E, né, então, será o valor que a gente dá para a nossa essência e o quanto pode estar distorcido o ser, que é a essência, no ter, que é a casa 2, né? Uhum. Então, a gente está falando desse discurso aí de anos que estão falando, né? O ser aliado ao ter. Então, eu sou se eu tiver um carro, um apartamento, Sim. roupas, É igual a status, galera indo para seguidores. shopping. A galera indo para Exato, shopping desesperada, porque a gente realmente está muito alinhada a essa ideia de consumir para de ser alguém, consumo. né? Exato, E Mari. deixa eu lembrar aqui que eu ia falar, lembrei. Então, quando você falou da Vênus, é muita coisa, meu Deus. Quando você estava falando da Vênus, eu sempre lembro para as pessoas que a Vênus é Afrodite, né? E o símbolo da Vênus é esse círculo, né, com uma cruz embaixo. Mas esse símbolo da Vênus, ela simboliza um espelho da Vênus, um espelho. Então eu sempre Uau. trago essa O ideia da espelho de Vênus. Oxum. Eu sempre trago essa ideia para as pessoas da Vênus, que é você trazer esse espelho para você mesma e não ficar refletindo no outro. Você pode olhar e refletir no outro, né? Mas você pode trazer esse espelho para você mesma. Ainda mais com esse movimento da Vênus retrógrada, sabe? Eu acho que é tirar o olhar, porque a Vênus reflete o amor dela para os outros, mas trazer então esse espelho para você, para que você se reconheça e veja que você é preenchida, né? Porque a gente reflete muito os nossos dons, a gente reflete a nossa Vênus no relacionamento com os outros, no que a gente quer, sendo que a gente já tem tudo isso, né? Então a gente reconhecer. Então, eu vejo muito esse movimento da Vênus retrógrada para como você trazer o espelho para você de novo. Parar de ficar projetando no outro, né? E trazer esse olhar para você mesma, para ver que você já tem tudo que você está procurando nos outros, né? Porque quando a gente valoriza algo,
por exemplo, uma Vênus em Gêmeos que valoriza o conhecimento, né? Valoriza as ideias, as trocas, você vê que você já faz isso. Você não precisa necessariamente buscar isso no outro, sabe? Você já tem tudo isso dentro de você. Então eu vejo que é esse movimento mais de reconhecimento, né, da E, Vênus. e é isso quebraria todo o paradigma de se relacionar por falta. Aí é sair e se relacionar por abundância, né? É de um Exatamente. outro lugar. Uhum. Eu acho que E essa Vênus aí ela tá trazendo muito essa questão mais da realmente da gente olhar para onde a gente, então, o Vênus em Gêmeos, né? Olhar os momentos da nossa vida em que a gente perdeu esse espelho para nós, né? Que a gente deu essa viradinha para olhar para os outros. Então, assim, que a gente não acreditou em nós mesmas, ou alguém falou alguma coisa, sabe? Eu acho que está muito também vinculado a ter esse olhar para o Mercúrio está falar, em né? Câncer, né? Alguma coisa que afetou a gente, doeu, daí ficou ali, a gente ficou segurando com aqui o peito, né, no cardíaco, fechou a carapaça do caranguejo, e daí a gente não se abriu mais para se ver, não se abriu para outras possibilidades de relacionamento também, né, de escuta. Então eu vejo essa Vênus, assim, tem essa questão de trazer esse conhecimento do feminino também, que eu acho que a Vênus ela traz, né? Essa busca por saberes, outras formas de prazer também, de se conectar com as pessoas, mas essa questão da gente se olhar mesmo, né? De trazer consciência desse amor próprio para nós mesmas, né? Que o amor de Vênus, ele tá só refletindo, né? A gente tem E esse amor, a gente é fonte do amor. um amor próprio, Mari, ver se você sente a mesma coisa que eu, que é esse amor materno incondicional, compassivo, de pegar o espelho e reconhecer que eu tenho sombras, mas eu também tenho luz. Vícios, virtudes, qualidades, defeitos, né? Então, acessar esse amor da fonte materna, né? Entendendo materna como Gaia, Pachamama, esse amor Uma mãe cósmica, às incondicional. vezes, né? Oi? Uma mãe cósmica, né? Uma conexão, Mamãe. assim, realmente de maternidade maior, né? Porque se a gente for falar até do peso que a gente deixa para as nossas mães, né? Por exemplo, eu lembro sempre da Carla, que é uma amiga minha, que ela fala que a maternidade é uma coisa coletiva, é da tribo, não é só para mãe, né? E a gente coloca toda uma expectativa na mãe, né? Inconscientemente, eu ainda ponho, né? Eu fico assim, nossa, Culpabilizar, né? tem que ser sensacional, tem que dar carinho, cola a hora que eu quero, né? O amor. Mari, Oi. então eu vou fazer um link aqui agora. Porque você falou, olha, eu tinha olhado, você captou telepaticamente, já mandou, falou, agora eu vou completar. No mapa do eclipse, Marte e Netuno, né, em conjunção em Peixes na 11. Exatamente essa sua última fala, né? Então, os arquétipos e papéis, agora eles são, quer dizer, eles já eram, né? Mas pode ser que a gente tome a consciência da coletividade desses arquétipos, né? De sair de um lugar para acessar a empatia dessa consciência universal que é de todos, acessar a nossa humanidade, né? Dissolver as camadas de separação e rejeição ilusórias. Sim. Eu vejo, agora você falando esse signo de peixe na 11, a gente trazer também essa compaixão, essa espiritualidade para o coletivo, para os grupos, né? Para o todo mesmo. Outra coisa que me veio de você falando, que eu acho que é curar também essa sensação, então, da gente não ser amada, que às vezes vem dos nossos pais, vem da nossa família, vem do nosso passado, vem da nossa ancestralidade, né? Eu acho que também olhar para essas questões, sabe? E ver que é uma ilusão, né? Trazer para o nosso corpo mais essa consciência de que a gente está aqui, a gente está viva, a gente respira, a gente é fruto mesmo de um amor, né? Se conectar com esse amor e essa força da terra, né? Exatamente, exatamente. E os nossos pais, eles também têm as suas crianças feridas internas. E a gente está tendo muito mais
possibilidade, acessibilidade para curar por eles, pelos nossos ancestrais. Então, talvez a partir daí tenha um olhar mais compassivo, né? Assim como a gente está fazendo o nosso melhor e, pô, a gente erra, falha, cai, toma peia. Pô, aí acho que as peias ajudam também, né? A gente dissolver essa arrogância, essa prepotência, esse É o botão orgulho. ali, ó, vai aprendendo a amar. Exatamente, Mari. Que eu ia falar que eu esqueci? Deixa eu lembrar. Ai, gente, tanta coisa aqui que eu tenho que anotar. Eu tava anotando. Mari, o que você acha do nó do sul em Sagitário na 8 do mapa do eclipse? Nó do Sul em Sagitário, deixa eu lembrar, gente. Eu acho que às vezes a gente largar essa verdade única, né? Porque o Sagitário ele tem muito isso, é a minha verdade, né? Então vai para essa questão mais de fanatismo, né? É a minha religião. E o Gêmeos vai muito a verdade pulverizada, a verdade não é única, né? Cada um tem a sua verdade e às vezes nem a gente mesmo tem uma verdade, né? A nossa verdade ela vai mudando de acordo com o momento, de acordo com a vida. Então eu acho Toda que dá história pra. tem, toda moeda tem dois lados, histórias também, né? Sim, eu acho que é dar mais uma flexibilizada nesse olhar, né? E parar de ter tanta certeza, que eu acho que aquela coisa que a gente está falando no começo, Uhum. que quando a gente tem muita certeza, a gente não aprende, né? Então, sempre se colocar nessa postura. O Sagitário é um arquétipo de professor, né? Mas saber que quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo também, né? Então, sempre ter esse O olhar mestre e o aprendiz. a gente nunca sabe tudo de tudo, né? Eu acho que cada momento a gente está aprendendo. E quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa, a gente está aprendendo no mesmo nível, né? E Mari, para mim vem muito aquela frase: você prefere ser feliz ou ter razão? Esse nó do Uhum, sul aí na casa 8, né? Que é tipo, meu, onde eu tô aqui, casa 8, eu tô apoiado numa vingança uhum. inconsciente aqui, né? Uma vingança que é isso, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, a qual custe o que custar, para provar que fulano tá errado e eu tô certa. Mas o Uhum, quanto que isso tá consumindo casa 8, né? Roubando a energia uhum. que podia estar sendo depositada num lugar que é o contrário da vingança, né? O perdão. Então, de De afeto, né? liberação, liberdade, nó do sul, Sagitário, ou seja, de fluidez, soltar as águas. Sim. Eu tava lembrando agora que você falou. Lembrei agora de outra coisa Você que eu queria anotou, né? falar. Pegou o caderninho. Anotei agora. Gente, vou começar a anotar aqui. Porque, meu Deus, é muita ideia, gente. Esses Mercúrio e Sagitário se unem aqui, meu Deus, fica viajando 10 horas. Que você até mencionou esse ponto, então, como a gente está tentando trazer essa conexão, essa ligação, muitas vezes, do passado com o agora, do passado para o futuro. Então, a gente está tendo muitos embates com tradições, está tendo muitos embates com pessoas mais velhas, né? É trazer essa comunicação não violenta mesmo, sabe? Então, eu acho que uma das armas, vamos dizer assim, do Mercúrio em Câncer é essa comunicação não violenta, é entender as Amorosa. necessidades. É amorosa, intuitiva, entender o que é eu sempre falo assim, por exemplo, quando as pessoas mais velhas à minha volta, elas sempre falam, ai, Mariana, quando que você vai fazer um concurso? Quando que você vai não sei o quê? Daí eu fico pensando, gente, ela quer que eu tenha estrutura, ela quer que eu tenha segurança, ela não tá querendo me ofender diretamente, sabe? No que eu faço. Então eu acho que é sempre esse jogo que a gente tem que estar tendo de entender o que a pessoa tá querendo, né? Então, a gente ter esse olhar, principalmente para as pessoas mais velhas, então de outras gerações, né, de outro Saturno, de outro Plutão, etc., é a gente conseguir captar, então, as intenções, as emoções, porque quando a gente entende que do outro lado tem dor, tem medo, né? Que muitas vezes a minha avó ela fala isso para mim porque ela passou por necessidade, ela passou por situações negativas, a gente muda o olhar, né? Só que a questão é que muitas vezes eu tô aqui na defesa, eu falo, nossa, eu já não tenho reconhecimento aqui no que eu faço, a minha avó ainda me fala isso, daí eu já fico
vou cair aqui na depressão, né? Então já junta aqui todas as minhas emoções, eu já fico numa posição de defesa, que muitas vezes isso que é o signo de câncer faz, né? Ele é muito bom na autodefesa, em voltar para casa, voltar para trás, né? Em se cuidar mesmo, em voltar para si. Então eu acho que é a gente fazer essa ponte, sabe? A Uhum. gente consegue usar através desse Nutrir terceiro signo os nossos câncer vínculos, né? e entender E o que as pessoas, o lado emocional mais, entender a lua da pessoa, né? Entender como que é a lua, que a pessoa tem uma lua ali mais em terra, ela valoriza mais coisa terrena, né? Então eu vejo que esse autoconhecimento lunar também da gente, dos outros, do céu, ele é muito importante, né? A gente consegue aceitar, que sabe? também ajuda, se a gente fizer isso, né, Má? É um salto quântico para sair de relações infantis e imaturas em que a gente não reconhece o amor que o outro está nos dando e a gente não consegue receber, porque é diferente do nosso. É de, ó, o nó do sul em Sagitário na 8, né? Então, quanto que o meu sistema de crenças forma um filtro interno, e o que é diferente disso, eu não assimilo, não absorvo. Me veio outra coisa aqui também no que você estava falando, né, de ter essa empatia, esse acolhimento que está ligado à paciência, né? É o desenvolvimento do atributo da paciência, do timing. A gente está entrando no inverno, tipo, meu, tudo no seu tempo. Então, o amor Isso é um atributo de incondicional. Capricórnio. Hã? Aqui, isso é um atributo de Capricórnio, de Saturno, né? Senhores do Absolutamente, tempo. Gente, eu não tenho nenhuma total. pressa para fazer as coisas da minha vida. É tudo assim, eu sei, uma hora vai dar certo. Tem Mas, 30 mas tem anos. uma questão aí, Mari, porque, né, Caprica, Touro, beleza, né, ciclo, natureza, o tempo do tempo, mas pode ser que perde o timing, né? O bonde passa e tá lá esperando, faz as Sim. coisas com uma segurança tão, uma autoexigência, autocobrança tão elevada que Uhum. não materializa, né? Então, Uhum. Saramago, não tenhamos pressa e não percamos tempo. E a minha última colocação aqui, agregando a sua última fala, sobre a história dos limites, Má, né? Uhum. Porque você estava falando aí do feminino, você mencionou na sua fala, agora não sei exatamente o ponto, mas para esse feminino também não cair num lugar extremista, né? Do feminino que Uhum. fica tão feminino que é um feminino ancestral que não põe limites, né? A submissão, a Uhum. boazinha, a agradadora, a que tem paciência Sim. demais, mas paciência também tem limite, né? Então, esse é o limite fala muito no eixo Câncer Capricórnio, né? Uhum. Eu acho que no o nosso mapa mesmo, a gente tem todos os signos, né? Então a gente tem todas essas manifestações, a gente tem esse lado masculino, tem esse lado feminino, né? A questão eu acho que é a gente acolher, porque senão ele se manifesta, né? O meu lado masculino, ele vai se manifestar de alguma forma. Se eu aceitar ele, vai ser de uma forma saudável, de uma forma construtiva, mas se não, ele pode vir de uma forma mais agressiva, nos momentos em que eu nem espero, né? E a mesma coisa do lado feminino, que quando é reprimido, por exemplo, pelos homens, também vem essas explosões de agressividade, que muitas vezes é emoção, não é coisa exatamente masculina, né? Então eu acho que os dois eles estão misturados, né, dentro de nós e em tudo. Que mais que eu ia falar que você estava mencionando? Deixa eu lembrar. Quando você estava falando. Veio um monte de coisa, gente. Quando você estava falando da Vênus em Gêmeos, me veio também essa questão de abertura a outras formas de amor, sabe? Então, assim, não é só isso, né? Então, Gêmeos, ele vê mesmo dessa forma plural, ele tem essa curiosidade, né, por descobrir, por entender. Então, eu vejo que esse movimento de Vênus em Gêmeos também faz a gente se atentar que a nossa forma de amor não é única, né? E tentar compreender outros tipos de relação, né? Tipo, poliamor, não sei, relacionamento aberto, né? Relacionamento na internet. Ressignificar a liberdade, né, Mari? Porque Vênus Gêmeos com o Nó do Sul em Sagitário ressignificar liberdade, até o Nó do Sul está na casa 8, ele ressignificar, olha só, na casa 8, ressignificar nas relações o que é liberdade e o que é
fidelidade, Que a gente lealdade. associa a posse, né? Muitas vezes. Exatamente. Que por ser Vênus, esse medo da traição, na verdade, quando o outro nos trai, não é ele que nos traiu, a gente se traiu. Na Uhum. nossa verdade e nos nossos valores, Vênus de novo. Né? Então, o que que não está claro, né, nessa Vênus retrógrada em Gêmeos? O que que não está claro de valores internos que eu estou abrindo mão nas relações? E, de novo, né? E onde eu posso me flexibilizar e não vou me sentir traída, né? E sim, outras formas de formas, né? Muito gêmeos aí, outras formas de compreender, né? De sentir o amor. Olha só, Uhum. caramba, é Sim. É, verdade, esses Mari. movimentos retrógrados estão colocando a gente para refletir tudo, né? Para revisar, para testar outras formas. Eu acho muito legal desse movimento de retrogradação que faz a gente encontrar, então, muitas coisas que às vezes a gente deixou de lado, né? Que às vezes, até Vênus em Gêmeos, por exemplo, então conhecimentos, coisas que a gente começou a estudar e parou, livros que a gente começou a ler e parou, né? Ou às vezes conhecimentos mesmo que ficaram perdidos, como essa questão que a gente estava falando de conhecimentos ancestrais, né? Então a gente encontra esses saberes que se perderam no tempo. Então agora eu vejo que está um momento muito propício, a Assim gente está muito como, evoluído. né, contatinhos, crushes podem voltar, É, porque sim, ficou uma continha aberta ali, né, também. De um aprendizado, sim. né, Mari? Porque planeta retrógrado é isso. Não passou de ano, querida. Você, ó, você fingiu, você comprou a prova, né? Fingiu que passou, Uhum. só que, opa, ó, a Receita Federal Cósmica desceu, tá o seu imposto de renda e você foi pego na malha fina e Sim. você fez uma declaração aí que, né, a gente descobriu que tem algo em aberto. Então, o que que tem em aberto? E, É, gente, quantos planetas estão retrógrados agora, né, Mari? Quantas coisas abertas para a gente rever, sim, reaver, eu acho. né? Sim. É, mas eu acho que esse é um momento muito. Eu acho que é bom a gente dar essa retrogradada, né? É bom a gente dar essa olhada para trás, né? Porque se a gente estava indo para frente e não estava dando certo, a gente estava se sentindo inseguro, estava se sentindo mal, a gente, como a gente está falando, essa importância do passado, né? Da gente olhar como que a gente chegou aqui. Tá ruim agora por quê? Porque como eu andei cuidando do meu corpo, como eu andei cuidando de mim, como que eu tava nas relações, né? O que que eu tava pedindo nas relações? Como que eu tava com a minha família, com o meu trabalho, né? Tipo, não são coisas de agora o que a gente tá sentindo, né? São reflexos Sim. de coisas que a gente fez no passado. E muito legal porque eu vejo assim que também, ao mesmo tempo, tem tanto um dar o braço a torcer da história de dissolver o orgulho, o ego, que está impedindo de fazer as pazes com o passado, né? Quer ser feliz ou ter razão, fazer justiça, planos de vingança inconscientes a qualquer custo, que estão impedindo a liberdade, a fluidez do ser, nó do sul em Sagitário na 8 e ao mesmo tempo dar o braço a torcer. Ai, meu Deus, era muito bom o que veio. Tem que escrever quando vem. Fala aí a Eu última sou coisa que você assim. falou. O Eu sou assim também. Eu já escrevo porque, gente, depois que que você falou agora por último? A última frase. Gente, ajuda aí, que o insight era muito bom. a gente vai ter que voltar aí no vídeo e ler, Ai, porque era tipo, ao mesmo tempo dar o braço a torcer e. Ai, Mari! não sei o Gente, nome. ajuda aí, o que que a Mari falou por Ai, último? gente, Mercúrio na 12 é isso aí. Tô aqui no mundo, no Caramba, e vai viajando. acabar nosso tempo. Já tá Poxa, era. acabando. Já? Você Quem acredita? quer uma parte 2 aquelas? Já comentando, né? Já Olha, nosso falta tempo. um minutinho, acho. Deixa eu ver aqui Poxa, na mas sua. Mari, eu não vou conseguir, É, gente. Não falta vou um conseguir minuto dormir com mesmo. isso. Era muito importante. A gente vê o vídeo de. Tá bom. Aí eu faço um comentário embaixo. Que mais? Que mais? Ah, é isso então, né?
Ó, o pessoal adorou, Shirley, Carol, aí, ó, o Instagram avisou, 25 segundos, pronto. Ó, gente, já tem temas aí para Então, as próximas. Aquelas. perfeito. Gratidão, Mari, pela sua Ai, contribuição, pela obrigada. troca. Fico Continue com a feliz. sua missão linda, que nos agrega muito, nossa, nos preenche, nos alimenta. Sucura, me cura, somos todos um, né? Sim.